O centro da mensagem de hoje, que é a última dessa série em Colossenses, eu fiz uma primeira parte em Colossenses e nós vamos fazer uma pausa e eu vou voltar em Colossenses mais tarde. Então nós vamos fazer uma outra série depois, mas agora eu vou encerrar essa primeira série na Epístola de Paulo aos Colossenses, tratando de reconciliação. E reconciliação tem tudo a ver com mãos dadas, com mãos unidas, com mãos conjuntamente fazendo coisas e vivendo a vida. Então eu intitulei essa mensagem de Solo Christo, que é uma expressão em latim que não tem nada a ver com música, tá? Solo aqui não tem nada a ver com música. Solo Christo é uma expressão que teólogos do passado disseram que era um dos grandes lemas da reforma protestante do século XVI. Solo Christo era por Cristo somente, de que a redenção acontece somente por meio de Cristo. Então eu quero que você acompanhe a leitura que eu vou fazer de Colossenses 1, de 21 a 23, e aí depois a gente vai falar sobre exatamente essa reconciliação que só acontece por meio de Cristo. Diz assim a palavra de Deus: antes vocês estavam separados de Deus, e em suas mentes eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Mas agora ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante dele, santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação, desde que continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do evangelho que vocês ouviram e que tem sido proclamado a todos os que estão debaixo do céu. Esse é o evangelho do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Quando a reforma protestante eclodiu, nós sempre ouvimos de um lema, ou de um marco, que é tido pelo início da reforma protestante, que foram as 95 teses de Martinho Lutero. Quando Martinho Lutero pregou na porta da capela de Wittenberg as 95 teses, na verdade ele não estava provocando uma revolução, pelo menos ele achava que não. Ele estava chamando as pessoas ao debate, era assim que você chamava o debate. Você colocava um edital e a porta da capela era o centro da cidade. Então onde é que você colocava o edital? Na porta da igreja, para que todo mundo visse em praça pública. Quando ele prende as 95 teses lá e chama as pessoas para um debate, ele na verdade estava convocando as pessoas a repensarem um ato da época que para ele estava denegrindo muito o entendimento da salvação por meio de Jesus e só por Jesus, que era a prática das indulgências. O que eram as indulgências? Era uma forma de você praticar penitência, só que através de dinheiro. As indulgências foi uma maneira que a Igreja Católica Romana criou de, na época, entender como reparar o seu erro em relação a Deus. A Igreja Romana entendia que as pessoas eram pecadoras e precisavam se acertar com Deus, então nada melhor do que investir na obra de Deus como forma de compensar esse erro com Deus. E as indulgências então eram de certa forma um investimento na obra de Deus, era assim que era colocada a coisa. Só que Martinho Lutero foi um dos que se revoltou diante disso, porque ele entendia que indulgência, por mais que fosse apenas um esforço simples e singelo, ele tirava a glória de Cristo em nos reconciliar com Deus. Por quê? Eu preciso explicar a você uma coisa que pouca gente sabe. Tem gente que acha que a penitência da Igreja Católica é colocada em pé de igualdade com a doutrina de Cristo, ou a salvação em Cristo. Não é verdade. O católico romano, desde os tempos medievais, quando havia só a igreja romana e era a igreja cristã, ele entendia que Cristo Jesus nos livra das penas eternas. Isto é, da penalidade de você passar condenado para todo sempre. Isso é obra de Cristo e de Cristo somente. Era assim que ensinava a igreja romana. Mas onde é que entram as penitências? As penitências eram apenas uma resolução do problema aqui e agora. Era aquilo que a igreja romana chama de penas temporais.
É aquilo que você resolve nesta vida. E as penas temporais, então, elas eram resolvidas por penitência. Então, quando você faz penitência, na verdade, você não está pagando pecado ou pagando a pena do futuro. Você está pagando a pena do presente, por assim dizer. Essa é a maneira simples de explicar. Então, no contexto de penitência, haviam as indulgências e Lutero disse, o problema disso é o seguinte, por mais que você diga que Cristo faz a grande coisa, quando você coloca um pouquinho que é seu, você tira a glória de Cristo. E isso me faz lembrar uma história. Eu li certa vez a história, claro, fictícia, de um homem que devia muito dinheiro. Vamos colocar em figuras modernas para você entender. Ele devia 4 milhões de reais. E numa época em que havia monarquia, ele precisava pagar essa dívida. E a lei exigia que ele tinha que ter 4 milhões. Mas ele era um homem muito pobre. Ele tinha se endividado por conta de péssimas atitudes e pegado dinheiro que ele não tinha condição de pegar, não deveria ter pegado, mas ele tinha essa dívida. E nessa dívida, então, ele ou pagava ou era condenado à morte. Aí, quando as pessoas se compadeceram dele, atenção, as pessoas se compadeceram dele, então o rei resolveu diminuir a dívida dele. Falou, eu vou tirar 2 milhões dos cofres reais e eu vou diminuir essa dívida de 4 milhões para 2 milhões. Todo mundo falou, uau, 2 milhões é muito dinheiro. Mas ainda resta 2, e 2 é muito dinheiro para quem é pobre. A rainha resolveu fazer um ato de bondade e disse, não, eu aumento essa contribuição e eu vou tirar mais 1 milhão de reais. E aí caiu de 4 para 1 agora. Mas 1 milhão ainda é muito dinheiro para um homem pobre. Por isso os nobres daquele reino resolveram levantar muitos fundos e levantaram 900 mil reais. Disse, olha, agora você só tem que pagar um pouquinho. Só restam 100 mil. Mas quem é pobre, 100 mil reais ainda é muito dinheiro. Então, outras pessoas da comunidade que eram mais simples resolveram pegar as suas economias, juntaram, e aí levantaram 99 mil reais. Você só tem que pagar 1.000. Ele falou, gente, tudo que eu tinha eu já dei. Você está me dizendo que não tem nem 1.000? Não. Chegou no dia de pagar, faltava 1.000. E 1.000 é abaixo do padrão. E a lei é seca. A lei exige que sejam 4 milhões de reais. Então, na hora, ninguém se conforma e começa a levantar dinheiro. E bate no bolso, e tira um 10 aqui, um 50 ali, um 20 ali. E tu começa a juntar. Juntaram, o que aconteceu? Deu 990 reais. Falta só 10. Mas a lei é seca, gente. Ou é 4 milhões, ou nada. Aí, para suspense geral, vai ser dado o veredito. Ele fala, pera. E acha num bolso velho, o quê? 10 reais. Você consegue imaginar a música de fundo? Tarã, no filme assim? E todo mundo levantando e se empolgando, porque agora sim alcançou os 4 milhões? Sabe por que eu contei essa história? Porque você consegue imaginar a cena e quão vibrante é a nota de 10 daquele homem. Ele só levantou 10. Mas os 10 parece que ganham mais glória do que os 3 milhões, 999.990 reais. É mais empolgante os últimos 10 do que todo o outro dinheiro que foi levantado. Sabe por que essa história é boa? Porque é exatamente assim em relação a Cristo. Não importa que você diga que Cristo fez tanto por você, se você mistura com um pouquinho seu, que seja 10 reais, que não é nada. 10 reais tiram a glória do Salvador de ser o único que nos reconcilia com Deus. Por isso que a Reforma Protestante foi tão enfática na ideia de somente por meio de Cristo, solo Cristo. Agora, não foi um problema só da época da Reforma. Na carta de Paulo aos Colossenses, ele está escrevendo sobre a reconciliação em Cristo, porque havia também problemas lá. Que tipo de problema? A igreja de Colossos era uma igreja que estava
questionando a suficiência de Cristo. Eu já falei isso várias vezes e eu vou repetir. Cristo parece que não era suficiente para uma série de coisas. Não é que ele era ruim, ninguém queria tirar Cristo da jogada. Cristo é muito importante. É igual você pergunta para as pessoas na rua, Deus é importante para você? Ele fala, claro, Deus é mais importante. Mas quando ele fala Deus é mais importante, talvez ele queira dizer assim, é 90% da minha vida. Não importa, se você dá 10% para outra coisa, os 10% ganham mais proeminência. Então, Cristo estava sendo muito importante para eles, mas não o suficiente para eles trazer sossego de alma, paz. Tanto é que muitos estudiosos dizem que os crentes da região da cidade de Colossos, eles estavam buscando proteção em outros seres espirituais. Por isso que a gente vai ver no capítulo 2, quando a gente fizer uma nova série em Colossenses, que fala lá de culto aos anjos, fala de principados e potestades, fala de seres espirituais que parece que eram buscados por esses fiéis para ajudarem na obra de proteção. Como se Cristo fizesse bastante, mas faltasse um pouquinho para outros fazerem. Isso é importante eu tratar, porque esse também não é um problema só da história da reforma, nem só de Colossenses, é um problema nosso. Eu quero que você atente para isso, porque esse é um problema seu e meu. Nós também temos muita dificuldade de conceder a Cristo somente a glória de reatar nossos relacionamentos, de nos reconciliar. Tanto é que esse problema, ele é tanto horizontal como vertical. Deixa eu dar esses dois exemplos, você vai entender. Vamos pensar primeiro no relacionamento nosso com as pessoas, no relacionamento horizontal. Quando a gente tem problemas com aqueles que a gente mais ama, a gente faz o possível para reatar. Existe um senso dentro de nós que não dá para ficar mal, principalmente com aqueles que nós mais prezamos. Seja cônjuge, filhos, amigos. Às vezes não é pessoa, às vezes é algo que para você é muito importante, como sucesso ou trabalho. E no intento de estar bem com aquilo que você mais preza, você é capaz de fazer o sacrifício que for. O que isso expressa? Expressa nossa idolatria e dependência de certas coisas juntamente com Cristo. Não estou falando que você não se importa com Cristo. Você se importa com Cristo. Você está aqui, não é? Você fala assim, Cristo é importante para mim, pastor. É para mim também. Só que às vezes nós fazemos o sacrifício que for necessário para resolver nossos problemas horizontais, com algumas pessoas que são chave, ou com situações para nós que são chaves. E nisso a gente se mostra extremamente idólatra. E no vertical também é verdadeiro. Quando a gente falha com Deus, nós tentamos compensar como se nós precisássemos reconquistar nosso status de filhos. É impressionante como a gente lida com Deus. Às vezes a gente acha que a gente teve um mau ano, então o que você faz no final do ano? Você promete que no ano que vem você vai ser mais crente. Você vai fazer mais isso, você vai servir mais, você vai ajudar mais as pessoas, você vai ler mais a Bíblia, você vai orar mais, você vai participar da igreja mais. Como se estivesse compensando, como se Deus falasse assim, ó, esse ano você perdeu o status de filho, viu? Pode sair de casa. A gente se esquece que a ideia de Deus nos adotar como filho significa que você nunca perde esse status. Mas como é comum nós nos esforçarmos para ganhá-lo de volta. Como se você não fosse filho, ou tivesse perdido, e você agora quisesse reconquistar. Nosso esforço por restaurar esse relacionamento invalida a obra de Deus em Cristo. Então o que eu quero mostrar hoje, nessa nossa passagem que estamos estudando, é como é fácil nós escaparmos da suficiência de Cristo para reatar os nossos relacionamentos horizontais e verticais. Então eu quero tratar de reconciliação e lembrar você que alguns sermões atrás eu tratei dessa reconciliação em nível cósmico. Se você puder abrir a sua Bíblia, no versículo 20 de Colossenses 1, que é o versículo anterior ao que a gente tem impresso aqui na ordem de culto, fala que Deus, havendo feito a paz pelo sangue, Cristo, né? Havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas,
quer sobre a terra, quer nos céus. Deus fez a paz por meio do sangue de Cristo e reconciliou todas as coisas. Então está falando de uma redenção que é cósmica. Deus, eu expliquei em sermões passados que Deus não só envia Cristo para morrer na cruz para salvar pessoas, mas para restaurar inclusive o habitat em que as pessoas estão. Cristo cuida não só do habitante, mas do habitat. Ele resolve o nosso problema e nossa inimizade com o lugar em que nós estamos. Aí o que ele faz no verso seguinte, que é o texto que a gente vai estudar hoje? Ele começa a aplicar isso para a vida de pessoas. Ele vai dizer, por sinal, vocês foram reconciliados. Do verso 21 até o 23, que é o texto base de hoje, ele está fazendo uma aplicação. Ele está dizendo, dentro dessa redenção gigante que Jesus Cristo está fazendo, essa redenção cósmica, ela tinha atingido os crentes lá de Colossos. Então, ele vai aplicar agora, e ele vai dizer algumas coisas muito importantes. Eu quero então focar em cada um dos versos, porque cada um dos versos tem uma verdade muito importante. Nós vamos começar pelo verso 21, porque Paulo vai fazer um contraste, e ele é bom de contraste. Ele sabe dizer assim, olha, vocês eram assim, outrora, antes vocês eram assim, agora vocês são assim. Se você observar o texto impresso aqui, o verso 21 começa com antes vocês, e o 22 começa, mas agora. Esse antes e agora vai contrastar dois momentos na vida para que ele explique para eles a obra da reconciliação. Ele começa contrastando, mostrando de onde Cristo os trouxera, para dar a eles uma figura precisa da obra de Cristo. E presta atenção em por que isso é importante. Às vezes a gente perde a noção do que foi feito por nós. Por isso que a gente se esquece de confiar em Cristo somente. A gente diz, não, eu confio em Jesus. Só que a gente perde a noção do que ele fez, da magnitude do que ele fez. Paulo então está relembrando os colossenses para dar a eles o senso de que eles devem muito a Cristo. E de que Cristo fez mais do que o suficiente para eles. Às vezes, a gente precisa ter noção do perigo para ficar grato pelo livramento. Não é assim? Sabe o que é curioso? Vira e mexe, você quase passa por um acidente daqueles terríveis. Você fala assim, Deus me livrou hoje. Não foi só hoje. Deus te livrou vários dias, você nem percebeu. É que hoje Ele te fez perceber. Entendeu? Às vezes você precisa de um desses. O que Paulo está fazendo é despertando os colossenses para o antes. Para que eles entendam o agora. Antes, o que tinha acontecido com eles? Eles estavam... Olha só, antes vocês estavam separados de Deus, em suas mentes eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Duas palavras-chave. Eles estavam separados, eles eram alienados de Deus e eles eram inimigos de Deus. Essas duas coisas resumem bem a situação deles em relação a Deus, em relação ao relacionamento com Deus. Alienados é uma palavra, ou separados, como está aqui, é uma palavra muito importante, porque ela é muito usada, inclusive, na literatura extra-bíblica. Isto é, fora da Bíblia, muita gente escrevendo sobre outras coisas que não religião, eles falam frequentemente do homem ser alienado. Por exemplo, Karl Marx ficou muito famoso por falar que o homem está alienado do labor do seu trabalho. Então por isso que tem que haver uma revolução social para que agora ele seja juntado ao fruto do labor do seu trabalho. E para que em comunidade haja uma distribuição igualitária e ele então não seja mais alienado do fruto do seu labor. Então ele entendia que salvação era isso. Salvação era a promoção de uma sociedade em que o homem não mais estaria alienado do fruto do seu trabalho. Para Marx isso era tudo. Outros autores vão falar de outro tipo de alienação. Freud vai falar de uma alienação psicológica, que você precisa vencer para que você não tenha mais seus dilemas emocionais. Então, alienação é uma palavra que aparece em vários outros autores que não estão descrevendo nada de religião, mas eles retratam que o ser humano não está satisfeito com a vida que ele leva. Tem alguma coisa que o faz separado das melhores coisas da vida. Parece que não está tão bem. É por isso que ele procura algum tipo de remédio, algum tipo de salvação. E o que Paulo vai falar? Sim, vocês estavam
alienados, totalmente separados. Em Efésios capítulo 2, se você quiser olhar na sua Bíblia, Efésios 2, 12, fala assim: naquele tempo, isto é, antes da conversão, estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Olha só, naquela época, vocês estavam separados do povo de Deus, da comunidade de Israel, e vocês estavam sem esperança e sem Deus no mundo. A palavra sem Deus é atheos, é de onde a gente tira ateu. Eles estavam ateus. Não ateus somente no sentido intelectual. Eles estavam sem Deus com eles. Por quê? Porque eles estavam separados de Deus. Essa é a situação que Paulo descreve do homem distante de Deus, do homem que não reconhece a Cristo como suficiente restaurador do relacionamento com Deus. Mas tem uma segunda palavra, e essa é importante, porque só alienado não descreve tudo. Alienado descreve o estado de separação, mas o homem não está só separado de Deus, ele é bélico em relação a Deus. Ele é bélico. O negócio dele não é só ficar distante, não é indiferença. Ele é inimigo de Deus. Isso aqui é uma coisa muito importante, porque a Escritura, ela não deixa meio termo. Tem gente que tem a impressão de que ela não tem nada contra, mas também não tem nada a favor. Então ela não é nem amiga nem inimiga. A Bíblia vai dizer, não existe. Em relação a Deus é impossível ficar neutro. Ou você vira amigo de Deus, ou você é inimigo de Deus. Então quem é alienado, de acordo com a Bíblia, é inimigo de Deus. E a ideia de inimigo é uma postura muito mais ativa, de belicosidade, de briga, de ofensa, de ódio para com Deus. Isso é uma coisa que a Escritura nunca escondeu. Por exemplo, quando Jesus estava conversando com Nicodemos, ele fala assim: olha, os homens se afastaram porque eles amaram mais as trevas do que a luz. A luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. E aí continua dizendo, pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz, isto é, ele odeia a luz, e a luz é Jesus. E não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. Olha que interessante, essa passagem que eu acabei de ler é de João 3, versos 19 e 20. É uma passagem rica, em que João, o apóstolo João, descrevendo as palavras de Jesus, ele coloca os dois conceitos de alienação e inimizade juntos. Ele fala assim, o homem que não tem Deus, não é assim que ele é indiferente só para com Deus. Ele não só, ele é distante. Por que ele é distante? Ele é distante porque se ele se aproxima de Deus, Deus expõe quem ele é, e ele não quer ser exposto. Quem está resolvido consigo, e é um termo que a gente ouve muitas pessoas dizer, olha, eu estou muito resolvido. Resolvido significa que eu estou escondido na minha, eu não quero que ninguém me exponha. Não quero que ninguém me exponha, inclusive aquele que perscruta corações. Então é por isso que os homens não se aproximaram da luz. Eles querem distância porque eles não querem ser expostos. Mas não só isso, eles odeiam a luz. Então, alienação e inimizade andam juntas, tanto a distância quanto a proatividade rumo a esse ódio. E Paulo vai dizer isso para quê? Para dar a eles o senso de como é que Cristo era visto por eles, como é que Deus, o Pai de Jesus Cristo, era visto por eles, e a transformação que Cristo fez na vida deles. Por quê? Antes, vocês estavam separados de Cristo. Vocês não queriam proximidade com Ele. Porque vocês não queriam ser expostos. Agora, vocês se aproximam dele. Antes, vocês eram inimigos. Agora vocês dão as mãos, como as crianças desenharam, uma mão em cima da outra. Agora vocês dão as mãos. Então, o que Paulo vai mostrar agora? Ele vai mostrar o tamanho da obra de Cristo. Por isso que o verso 22 começa assim: mas agora ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte. Mas agora Deus os reconciliou. E essa figura de reconciliação, ela é muito bonita e ela é simples de entender, ela não é difícil. Quando a Bíblia fala da obra de Cristo, ela usa palavras diferentes, imagens diferentes para descrever essa obra tão rica. Às vezes, por exemplo, a Bíblia usa a imagem do templo, que o judeu entendia muito bem. Por exemplo, tem uma palavra na Bíblia que pouca gente entende muito bem. Quando fala assim que Jesus Cristo foi a
propiciação dos nossos pecados. O que é propiciação? Uma palavra difícil, pouco usada no nosso dia a dia. Propiciação diz respeito ao propiciatório, que era a tampa da arca. Era aquilo que cobria. Propiciar significa cobrir. É como se Deus estivesse em posição de ataque, de ira, e alguém vem e cobre, protege você. Jesus Cristo é a propiciação dos nossos pecados. Ele cobre para que a gente não receba a ira e o castigo de Deus. Essa é uma figura, uma linguagem de templo. Então, às vezes, a Bíblia usa uma imagem de templo, uma imagem religiosa. Mas tem vezes que a Bíblia usa outra imagem para falar da obra de Cristo. Por exemplo, fala que Jesus Cristo é a redenção. O que é redenção? A gente está tão acostumado a falar a palavra como se fosse religiosa que a gente perdeu o sentido original. Redenção era pagamento que você usava no mercado para livrar um escravo. Alguém que era escravo, que estava pagando dívidas para alguém, portanto estava trabalhando para esse alguém, você chegava no mercado e você pagava, dizendo assim, eu quero liberá-lo da dívida dele. O que você fazia? Você remia. Isso era redenção. Então redenção era uma linguagem de mercado. Às vezes a Bíblia usa a linguagem de mercado para poder ilustrar a obra de Cristo em seu favor. Aqui ele está usando uma linguagem muito mais familiar. Tem mais a ver com o que acontece em casa. Reconciliar é uma palavra própria de amizades, de relacionamentos familiares, com amigos. Então a imagem aqui não é de templo, não é de mercado, mas é do lar. Reconciliar tem a ver com renovar amizades, tem a ver com restaurar relacionamentos. E aqui, Paulo vai mostrar que essa reconciliação foi alcançada somente pela obra de Cristo Jesus. Essa palavra reconciliação, às vezes ela não é bem entendida. Mas por quê? Porque normalmente a gente acha que reconciliar significa que agora a gente está bem. Eu não tenho mais nenhum sentimento, viu, pastor? Eu estou muito bem, estou em paz, a gente fala assim. Na verdade, isso tem a ver com reconciliação, mas não é a reconciliação. Isso é o resultado da reconciliação. Porque na Bíblia a reconciliação é uma obra objetiva. Algo tem que ser feito para haver reconciliação. Deus faz algo e como consequência disso, você tem paz. Como consequência disso, você se arrepende, você é livre do domínio do pecado, você se aproxima de Deus. Isso são consequências da reconciliação. É o elemento subjetivo que passa na sua vida. Mas é importante que eu destaque isso para você entender uma coisa. Quando Deus se reconcilia conosco, Ele não fala assim, primeiro você peca, Ele não fala Belém, Belém, nunca mais fico de bem. E depois Ele fala, tudo bem, já passou, vai. Quando casar Sara. A gente usa umas expressões assim, como se reconciliação fosse algo que é subjetivo. Então, quando eu estou bem, que se eu acordei com o pé direito, aí eu te perdoei hoje. Se eu acordei com o pé esquerdo, aí eu ainda estou de mal. Não é assim. Não tem nada a ver com sentimentos. Tem a ver com atos que geram sentimentos. Mas atos em primeiro lugar. E os efeitos vêm. Por que é importante eu dizer isso? Porque a gente tem uma ideia muito romântica de que nós nos afastamos de Deus e Deus está lá de braços abertos esperando, como se Deus não tivesse se afastado de nós. A Bíblia nos dá a base para dizer que Deus está alienado de nós. Não é só nós que estamos alienados de Deus. Deus virou as costas para o pecador. E é importante que a gente entenda isso para que nós não tenhamos uma imagem errada de Deus. Como se Deus fosse aquele bobo que fica lá. Não, nosso Deus é tão santo que Isaías 59:2 fala que os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus. E Ele não ouve a nossa oração. Isaías 59:2. Guarde esse verso. Olha só. Diz assim. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Deus faz separação para que Ele não ouça o homem que não se volta para Ele. Então não é verdade que só nós é que viramos e Deus está lá, tadinho, ficou no vácuo. Queria abraçar você, mas você virou e Ele ficou no vácuo. Não. A Bíblia diz que Deus estava alienado de nós. E é claro que para resolver esse problema de alienação, Deus tem que fazer algo. Porque você só age em resposta.
Você não tem iniciativa nessa questão espiritual. Você só responde à ação divina. E é importante que você saiba disso até para relacionamentos horizontais, viu? Você entenda essa ideia de ato e efeito. Por exemplo, tem uma passagem muito bonita em que Jesus ensina uma coisa que a gente não está muito acostumado a fazer. Mateus 5, 23 e 24 fala que se você for oferecer o sacrifício para alguém e você tiver um problema com o seu irmão, você deixa e vai resolver esse problema. E a ideia do texto não é simplesmente que você perdoe o seu irmão, porque é você que tem problema, é você que ofendeu. Então você vai lá e repara. Você tem que fazer algo. É uma atitude de reparação. É assim que se reconcilia. Portanto, atenção. Essa inimizade, o sentimento de inimizade, é só, e de não querer bem alguém, de não querer ter lugar com alguém, é só resultado. O que tem que acontecer é um ato para remover a causa da desarmonia. E é isso que Deus faz em Cristo Jesus. Por isso que eu queria que você entendesse a diferença entre a iniciativa de Deus e a resposta humana. Reconciliados com Deus, nós temos paz com Ele. Mas paz é o resultado do ato reconciliatório de Deus em Cristo. Tem um texto muito bonito da Escritura, que eu vou pedir para você abrir e acompanhar a minha leitura, que é 2 Coríntios 5, 18 a 20. Uma das passagens mais ricas, talvez a mais rica de toda a Bíblia, sobre reconciliação. E ela apresenta em poucas palavras muita coisa preciosa. Eu só vou dizer aquilo que eu acho importante aqui para amarrar com o nosso texto. 2 Coríntios 5, 18 a 20 diz assim: Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação, a saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Por que essa passagem é tão linda? Porque ela mostra pelo menos 3 grandes verdades. A primeira é: Deus é o autor da reconciliação. E prova de que Deus é o autor da reconciliação é que a passagem começa assim: tudo provém de Deus. Aí os verbos que se seguem é só Deus agindo. Você não está agindo aqui, você só está assistindo a coisa acontecer. Deus faz, Deus faz, Deus faz, Deus faz. Todos os verbos dizem respeito a Deus, é Deus que está agindo. Ele é o autor da reconciliação. Segunda verdade importante: Cristo é o agente da reconciliação. O texto fala que, como é que Deus nos reconciliou? Ele não atribuiu os nossos pecados a nós, mas os atribuiu a Cristo. É por isso que nós somos reconciliados por meio de Cristo. Cristo, então, é o agente da reconciliação. E o que nós somos? Nós somos meros anunciadores da reconciliação. Deus nos traz para junto dele para falar assim: agora faça o marketing. Bota a boca no trombone. Fala para todo mundo como é que acontece essa reconciliação. Deus é o autor, Cristo é o agente e nós somos os anunciadores. Agora, o que chama a minha atenção nesse texto? É que mesmo Deus sendo o autor, Cristo sendo o agente e nós os anunciadores, Deus participa de tudo. Ele não quer tirar a mão de nada. Sabe por quê? O texto fala que Deus nos reconciliou por meio de Cristo. Quem está agindo é Deus por meio do seu Filho. Ele está querendo promover isso. E mais, depois que ele promove o acontecido, ele fala por nosso intermédio. Então, quando você fala da reconciliação, é como se Deus estivesse falando. É ele falando para as pessoas. Ele só está usando a sua boca, sua voz, mas é ele falando para as pessoas. Deus participa desse ato reconciliatório do início ao fim. Não só intentando, planejando, não só agindo por meio de Cristo, mas inclusive anunciando às pessoas. O que isso mostra? Reconciliação tem tudo a ver com um ato de Deus. Eu e você só respondemos a Ele. Eu e você só reagimos diante dele. E o texto que a gente leu, ele fala que essa reconciliação aconteceu por meio da morte de Jesus. O texto fala assim: mas agora ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo mediante a morte. Esse é o propósito. Cristo é que recebe a glória aqui no texto
de Colossenses. Cristo é a pessoa que tem que ser exaltada, porque Deus fez a custo de Cristo. Entenda que se reconciliação é um ato, tem um custo. Para você reparar um relacionamento, você tem que fazer algo. Cristo é o custo da reparação. Cristo é o custo da reparação. Por isso que quem recebe a glória é Cristo. É por isso que Paulo está querendo que os colossenses olhem para Cristo e digam, de fato, Ele é que merece todo o louvor. Agora, quais são os efeitos disso? Tem efeitos tanto verticais quanto horizontais. Quando Cristo nos reconcilia, olha que interessante, Ele nos liga de volta a Deus, então é a relação vertical, mas Ele nos liga de volta também aos homens, a relação horizontal. Efésios fala de alienação da comunidade de Israel e alienação de Deus, pois Cristo resolve os dois problemas. Resolve o seu problema com Israel, com o povo de Deus, e resolve o seu problema com Deus. Por que isso aqui é interessante? Olha só, a obra de Cristo faz com que o Pai se aproxime de você. Esse é o elemento vertical. E faz também com que os seus inimigos agora se transformem em irmãos. Inimigos, outrora, agora irmãos, sentados ao redor da mesa. Então, a ideia é de que Cristo, Deus atuando em Cristo, é que faz tudo isso ser transformado. E para quê? Qual é o propósito? O propósito está no final do verso 22. É um propósito futuro. Tem a ver com apresentar os homens reconciliados diante de Deus, lá no juízo final. Quando as nossas contas tiverem que ser pagas, como é que nós seremos apresentados? O texto usa 3 palavras. Fala que nós seremos apresentados diante deles santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação. Veja só, santos significa separados. Inculpáveis, aqui o termo grego é sem mancha. E livres de qualquer acusação, sem ficha suja. Nós seremos apresentados a Deus como se nunca tivéssemos falhados. Como se nunca tivéssemos falhados. Por que eu acho que isso é precioso e os colossenses tinham que aprender isso? Eles estão falando assim, gente, vocês estão buscando reconciliação em outra coisa? Ou precisando de ajuda de outros seres para resolver o seu problema de paz na vida? Para resolver os seus problemas de medos? Espera aí. Jesus Cristo tirou você de uma situação de alienação e inimizade e fez você amigo de Deus. E fez você próximo de Deus. E fez você próximo de pessoas que antes você não amava. Os fez assentar juntos na mesma família. Olha só a transformação. E mais, Ele vai terminar a obra em você de tal forma que no final, quando você estiver no juízo final, sabendo de todas as coisas que você fez, aquelas que você orou pedindo perdão durante o culto, desconsideradas, não entraram no tribunal. Acredita? Não sei o que aconteceu, mas não entrou no tribunal. Elas não são consideradas provas de juízo, de tribunal. Não. Porque nós somos santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação. Então, Paulo está tentando fazê-los entender a riqueza da obra de Cristo para se contentar só com Cristo e não buscar outra coisa. Aí vem a lição final, que é o verso 23, e eu quero focar nela agora para a gente terminar. A lição final é a seguinte: tudo isso é verdadeiro se... Aí tem uma condicional aqui. Tudo isso é verdadeiro, desde que continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do evangelho que vocês ouviram e que tem sido proclamado a todos os que estão debaixo do céu. Esse evangelho do qual eu me tornei ministro. Quando ele fala, desde que permaneçam, continuem alicerçados e firmes na fé, Paulo está fazendo um alerta. E esse alerta vale para você e vale para mim. Ele está dizendo o seguinte, gente... Vocês estão buscando outra coisa, não precisa. Olha o que Cristo já fez por você. E Ele vai fazer mais. Ele vai terminar a obra em você. Você vai ficar livre de medo, livre de culpa, livre de ansiedade, livre das suas falhas recorrentes. Deus vai resolver esse problema todo em Cristo. Ele está te preparando para isso. Para você chegar no tribunal limpo,
sem acusação, desde que você continue firme. O desde que é uma condicional não para dizer, será? Acho que você já perdeu, hein? Paulo não está querendo assustá-los, dizendo assim, olha, vocês estavam bem, mas acho que agora vocês perderam a salvação. Não é isso que ele está fazendo. O que ele está dizendo é o seguinte, é que eles não deveriam achar que por terem crido, não precisavam continuar renovando sua fé em Cristo. É por isso que tem uma coisa muito bonita desse texto que eu aprendi estudando ele nessas últimas semanas, que eu não tinha atentado antes. Paulo usa uma palavra aqui que ele usou no começo da carta. Ele fala do evangelho. Ele fala assim, desde que vocês permaneçam firmes, continuem alicerçados e firmes na fé, isto é, na verdade de Deus, sem se afastarem da esperança do evangelho. Se você pegar a sua Bíblia e olhar capítulo 1, versículos 5 e 6, fala assim, por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do evangelho, que chegou até vós. Como também em todo mundo está produzindo fruto e crescendo, tal acontece entre vós, desde o dia em que ouvistes e entendestes a graça de Deus na verdade. Por que é importante essa conexão? E ela traz a lição final que eu quero que você atente para isso. Paulo está dando um alerta, porque às vezes o crente tem a impressão de que ele ouviu o evangelho e entendeu, ele creu em Cristo. Não. Você tem que ouvir o evangelho de novo, você tem que crer em Cristo de novo. Você tem que ficar firme em Cristo de novo. Sabe, conversão é uma palavra que tem sido usada erroneamente no nosso meio. A gente acha que conversão é, você já fez a parte boa, agora você entrou no time. Agora você está tranquilo, você já entrou no time. Não, você continua treinando no time. Você continua treinando no time. Você não tem que só entrar no time. Não, entrar no time é só o começo. É bom, mas é só o começo. Você tem que continuar treinando no time. Então quando ele fala, desde que vocês continuem alicerçados e firmes, ele está usando aquela linguagem de engenharia. Os termos gregos são que você fique fincado, firme, preso, não saia da fé. Paulo sabe que crente pode começar bem e se dar mal depois. Ele sabe disso. Ele está vendo isso na vida dos colossenses. A gente vê nas nossas vidas. Pode começar super bem, eu creio na verdade, creio em Jesus. Mas se você não permanece, não continua firme na verdade, se você não continua ouvindo o evangelho e renovando o seu encanto pelo evangelho, você perde de usufruir essas coisas. É por isso que o grande desafio da vida cristã, parecido com um grande desafio de um casamento, é renovar o nosso encanto pelo cônjuge. Você está entendendo por que Paulo gasta um tempão falando de Cristo? A gente estudou várias mensagens. Eu estou fechando um ciclo hoje para você entender por que ele falou tanto do noivo. É para você se encantar por ele de novo. Porque ele sabe que você, como os colossenses, estavam tentados a acrescentar algumas coisinhas a Cristo. Não é que a gente tire Cristo da jogada. Cristo é importante para mim, Heber. Eu sei que é. O problema é que ele não é a única coisa importante para você. Esse é o problema. Por isso que a Reforma falou, solo Cristo. Só por meio de Cristo. Não está falando para pessoas que não querem nada com Cristo. Ele está falando para pessoas que querem alguma coisa com Cristo, mas que querem também alguma coisa com outras coisas. Ele quer que você e eu aprendamos a nos relacionar com as pessoas sem o medo de perder o relacionamento com elas. Por causa do nosso esforço. Ele quer que a gente acredite que o nosso relacionamento com elas depende da obra de Jesus Cristo em você. Olha só que confiança. Não tem nada que você possa fazer que vai amarrar você à pessoa que você ama. Só o que Cristo faz em você pode e deve amarrar você à pessoa que você ama. Só. Mas a gente se esquece disso muito rapidamente. Você começa logo a fazer o que for possível, o sacrifício necessário para você manter a pessoa querida junto de você. Seja pai, mãe, esposa, esposo, filhos, mulher, você faz o possível. Porque você se esquece de que reconciliação é só por meio de Cristo. Mesma coisa em relação a Deus. Por isso que eu queria que você prestasse atenção que o seu problema
não é que você não quer a Cristo. É que você quer a Cristo e outras coisas. Se você não quisesse Cristo, não estava falando com você agora. Você está aqui porque de alguma maneira você tem alguma preocupação com Jesus. O problema seu não é que você não tem preocupação com Jesus. O problema é que você divide a atenção. Esse é o seu problema, esse é o meu problema. Por isso que Paulo fala tanto do noivo, para que a gente se encante a tal ponto que a gente tire os olhos das outras coisas. Só por meio de Cristo. Vamos orar. Senhor, nós estamos tão acostumados a falar contigo, tão acostumados a confessar que nós te adoramos, que nós te louvamos, que o Senhor é importante para nós, mas não poucas vezes nós dividimos a nossa atenção. Nós focamos em outras coisas que não o teu Filho Jesus. Ó Pai, esse é um equívoco. Isso é trair a confiança do Senhor. Isto é agir de má fé. Isso é ser idólatra em relação a outras coisas. E por isso que nós temos que pedir perdão. Porque assim como os colossenses estavam se enamorando com outras realidades espirituais e outros caminhos de espiritualidade, nós também acrescentamos coisas a Jesus Cristo e perdemos de dedicar a Ele toda a nossa atenção, toda a nossa admiração. Nós somos falhos, certamente nós somos falhos, Senhor. É certo que nós não amamos a Ti com todo o nosso coração, com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento. É certo, Senhor, que nós dividimos as atenções. Por isso pedimos perdão, pedimos que o Senhor nos ajude a crer e a se encantar de tal forma pelo noivo que nós não procuramos outra coisa. Faz-nos ter a coragem de não temer o rompimento de relacionamentos se nós estamos apegados a Jesus. Ele é a força motriz por trás de toda e qualquer reconciliação dos crentes. Seja contigo, seja com o próximo. Faz-nos crer nisso. Oramos em nome dele. Amém.